Credo que Eurípides Barçanufo subscreveu. A publicação do credo aludido se fez pela ampla vulgarização encimada pelos belos versos de Victor Hugo, que se seguem. Credo. Tudo se move, exalta e se esforça e gravita, tudo se evola e eleva e vive e ressuscita, nada pode ficar na surda obscuridade. Da alma exilada ascende toda a eternidade que se aconchega ao céu, que a todos nós reclama. Aos dóceis se atenua a dolorosa flama, de dura provação a sombra se aurora, homem em besta em anjo se aprimora, e pela expiação, escada de equidade, de que uma parte é treva e a outra claridade, sem cessar sobre o azul do céu calmo e formoso, sobre o universo dor, ao universo gozo. Victor Hugo. Creio que não temos nossa causa em nós mesmos, que existe acima do homem e superior à natureza um ser pensante, infinito, eterno, imutável, um supremo legislador, que é a existência de um Criador, de uma razão primitiva. É um fato adquirido pela evidência material dos fatos, que o universo não é nem surdo nem cego, que a vida não é uma confusão sem fim, um caos informe, que tudo tem sua razão de ser, seu alvo, seu fim. Creio que o nada é uma palavra vã, que a morte não existe, que nada morre, que o ser sobrevive ao seu invólucro, que a morte não existe, que a morte não é um termo, mas uma metamorfose, uma transformação necessária, um renovamento, que somos eternos pela base do nosso ser, que nada do que existe pode ser aniquilado, que existiremos porque existimos. Creio que não há aniquilamento, mas sempre estado sucedendo a outros estados, a eterna transmissão de outra ordem de coisas a outra, de uma economia a outra, de um serviço a outro, que tudo renasce, que tudo volta à sua hora, melhorado, aperfeiçoado pelo labor. Que o nascimento não é o verdadeiro começo, que nascer não é principiar, mas mudar de figura, que nossas existências não são mais do que continuações, séries, consequências, que sono ou despertar, morte ou nascimento são uma e a mesma coisa, transição semelhante, acidente previsto. Creio que tudo evolui e tende para um estado superior, que tudo se transforma e aperfeiçoa, que o homem marcha sempre se engrandece, que tudo rola, prolonga-se e renova-se, que a morte não é o único teatro de nossas lutas e de nossos progressos, que o universo é sem lacuna, que há mundos infinitos nesse universo infinito, que o mundo é um ponto que conduz a outro e que os há para todos os graus de crescimento. Creio que, saindo desta vida, não entramos em um estado definitivo, que nada se acaba neste mundo, que enquanto um destino humano tem alguma coisa a cumprir, isto é, um progresso a realizar, nada está para ele acabado. Que a morte não deve ser tomada senão como um descanso de nossa viagem, que a morte é feixe de caminhos, que irradiam em todas as direções do universo e nos quais efetuamos nosso destino infinito. Creio que Deus não criou almas civilizadas, que a alma humana é o resultado do trabalho da vida, que todos os homens são cidadãos da mesma pátria, membros da mesma família, ramos da mesma árvore, que todos têm origem, destino e aspiração comuns, que todos começaram a ascensão e que estão somente mais ou menos altos, que os mais vis têm por lei alcançar os mais elevados. Creio que o homem não é o último anel que une a criatura ao Criador, que não somos os primeiros depois de Deus, que temos ao menos tantos degraus sobre a cabeça como abaixo dos pés, que a vida está em toda parte, que a alma está em toda coisa, que o corpo envolve um espírito, que o homem não é o único, que é seguido de uma sombra, que todos, o próprio calhau miserável, têm atrás de si uma sombra diante deles, que todos são a alma que vive, que viveu, que deve viver. Creio que a harmonia do universo se resume em uma só lei, que o progresso por toda parte é para todos, para o animal como para a planta como para o mineral, que tudo segue a mesma rotação, que tudo morre da mesma maneira e morre ultimamente, que a vida sorve todos os seus elementos da própria morte,
que cresce por série contínua de transformações infinitas, que parte do infinitamente pequeno e marcha para o infinitamente grande. Creio que tudo que vive é encarnação, que toda evolução, toda transformação é encarnação, que as criaturas sobem no crescimento da alma como no dos invólucros, que o homem é um espírito encarnado, que a alma não é criada ao mesmo tempo que o corpo, que ela é apenas incorporada, que a encarnação é uma lei da natureza, uma necessidade absoluta, consequência lógica da lei do progresso, que todo homem é um resumo das existências anteriores, que se compõe de numerosos personagens formando um só. Creio na pluralidade dos mundos, na multiplicidade das existências, na universal ascensão dos seres, na progressão contínua da alma, com os seus transportes, seus recuos, suas crises e as sanções que daí decorrem. Creio que neste universo, obra da infinita sabedoria, nada acontece pelo jogo do acaso, que nada se faz sem uma soberana justiça, que toda desordem não existe senão em aparência, que não há acaso nem fatalidade, que há forças, leis que ninguém pode derrogar, que todas as coisas do mundo têm ligação entre si, que nada é isolado, que o mundo material é solidário com o mundo espiritual e que ambos se penetram reciprocamente, que tudo se mantém, tudo se concorda, tudo se encadeia e se liga sobre o ponto de vista moral, como físico, que na ordem dos fatos, dos mais simples aos mais complexos, tudo é regulado por uma lei. Creio que a lei moral é uma verdade absoluta, que a justiça, a sabedoria, a virtude existem na marcha do mundo, tanto quanto a realidade física, que não se pode transpor sem trabalho e sem mérito um grau na iniciação humana, que o espírito deve chegar só por si à verdade e que tem de tornar-se merecedor da sua felicidade, que a felicidade, para ter tido o seu preço, deve ser adquirida e não concedida. Creio que a vida não é um jogo, uma ilusão, que a verdadeira vida não é a que multiplica os gozos, que a felicidade tal qual a entendemos não pode existir, que é preciso que o esforço subsista neste mundo, que não estamos aqui para gozar, mas para lutar, trabalhar, combater, que a luta é necessária ao desenvolvimento do espírito, que o verdadeiro fim da vida consiste no dever que incumbe a todo ser humano de subjugar a matéria ao espírito. Creio que o homem é justificado não por sua fé, mas por suas obras, que a prática do bem é a lei superior, a condição sine qua non do nosso futuro, que a santidade é alvo que devemos chegar, que não se pode fazer tudo impunemente, que a felicidade e a desgraça dos homens depende absolutamente da observação da lei universal que rege a ordem em a natureza. Creio que existem um inferno e um paraíso filosóficos, isto é, um sistema natural que liga entre si, intimamente, as causas além e aquém do tempo, que sempre nos sucedemos a nós mesmos, que sempre determinamos por nossa marcha presente a marcha que seguiremos mais tarde. Creio que o presente determina o futuro, que cada homem tece em volta de si o seu destino, que se torna sem cessar o que mereceu ser, que nenhum desvio do caminho reto fica impune, que os que dele se afastam serão a ele levados fatalmente, que o progresso é uma lei soberana a qual ninguém resiste, que não há um defeito, uma imperfeição moral, uma ação má que não tenha sua contradita e suas consequências naturais, que não há ato útil sem proveito, faltas sem sanção, que não há ação que possa sonegar-se. Creio que cada um deve a si mesmo a sua sorte, que cada um cria suas alegrias com as suas penas, que o homem é seu próprio algoz, que se remunera e se pune a si mesmo, que colhe o que semeia e nutre-se do que colhe, debilitado ou fortificado pelos alimentos que ele próprio produziu, que a alma transporta em si mesma o seu próprio castigo, em todo lugar em que se possa encontrar, que o inferno não é um lugar, mas uma condição de ser, um estado da alma, que pertence a cada um de nós sair dele ou aí se manter. Creio que a pena não está senão na falta, que é impossível que essas coisas possam separar-se,
que o sofrimento não é o resultado do acaso, que toda lágrima lava alguma coisa, que dor e culpabilidade são sinônimos, que o homem em evolução é tributário dos seus erros e de seus maus pensamentos, que somos nós os instrumentos do nosso próprio suplício. Creio que toda vida culposa deve ser resgatada, que toda falta cometida, todo mal causado é uma dívida contraída, que deve ser paga no momento ou no outro, quer em uma existência, quer na outra. Que a fatalidade aparente, que semeia de males o caminho da vida, não é senão a consequência do nosso passado, o efeito produzido pela causa. Que a vida terrestre é ao mesmo tempo reparação e preparação, que nenhum de nós é o que deve ser e que é preciso que a razão se cumpra, que a justiça se faça e o bem seja. Creio que cada nova existência é um novo ponto de partida em que o homem é aquilo que se fez, que renasce com seu débito e com seu crédito, que nada perde do que adquiriu, que o esquecimento temporário do passado é a condição indispensável de toda aprovação e de todo progresso, que é preciso que o esforço seja livre e voluntário, que o conhecimento dos fatos anteriores a das sanções inevitáveis embaraçaria o homem em lugar de ajudá-lo, que é justo e necessário que, em seu estado atual, o passado e o futuro lhe sejam ocultos. Creio, enfim, que a revelação é progressiva, que a verdade se desvenda sempre, segundo os tempos e os lugares. Que estamos na aurora da vida consciente e que marchamos todos na solidariedade universal através das devidas sucessivas para a infinita perfeição. Que o futuro encerra e que tudo foi criado, tendo em vista um bem final. Que o bem é a lei do universo e o mal um estado transitório, sempre reparável, uma das fases inferiores da evolução dos seres para o bem. Que nada de irremediável pese sobre nós, que tudo se apaga, tudo se dissolve, que a dor é libertadora, que nada é escuro, nada é triste, que tudo acaba bem e que não se tem senão de esperar a sua hora em um mundo ou em outro.